Olá, pessoal! Bom, vamos hoje continuar o nosso longo estudo de equações diferenciais lineares de segunda ordem, homogêneas agora, né? De volta. Começamos com homogêneas a coeficientes constantes, que tinha a equação característica, aí depois nós fomos para não homogêneas, e agora retornamos para as equações homogêneas, só que coeficientes variáveis. O que a gente já viu dessas equações? Já sabemos como escrever numa forma de série de potências, quando for potências em torno de um ponto que é um ponto ordinário da equação diferencial linear homogênea. Mas existem outras equações que a gente gostaria de fazer uma série de potências em torno de um ponto que não é um ponto ordinário. Então, o que fazer? E é isso que o nosso vídeo de agora vai nos ensinar. Então, vamos lá. Determinação de um sistema fundamental de soluções para uma equação diferencial linear de segunda ordem homogênea, com seis variáveis, como eu falei, mas agora a gente quer fazer em torno de um ponto singular regular. Vamos ver o que é isso, tá? Esse é um ponto que não vai ser um ponto ordinário e a gente vai conseguir resolver em torno de um outro ponto, que vai ser desde que seja um ponto singular regular. Bom, então, vamos nos situar aqui. Escrevi um pouco do que eu já falei antes, que é o seguinte: solução geral, a gente já sabe que para qualquer equação linear homogênea, eu tenho que achar um sistema fundamental de soluções, né? Está aqui C1, Y1 mais C2, Y2, e onde Y1 e Y2 constituem o sistema fundamental de soluções da minha equação diferencial. Ok, agora, como é que eu acho esse sistema fundamental de soluções? Se a equação for homogênea a coeficientes constantes, daí é isso que eu falei há pouco, a gente substitui y por e na Rx, chega na equação característica e o que está na videoaula de 12, tá? Aí depois a gente já sabe, fez as não homogêneas e voltou para as homogêneas e já estudamos recentemente, na videoaula 19, as nossas equações, como é que a gente faz? Se ela for a coeficientes variáveis e x0 é um ponto ordinário. Então, aí a gente já trabalhou com série de potências, neste formato aqui. E o que a gente fez? A gente substitui isso aqui na equação diferencial e encontrava relações de recorrência entre os coeficientes e dali já dava automaticamente a solução geral. Lembram? Já separava duas constantes arbitrárias essenciais, então já ficava a solução geral pronta automaticamente ao usar esse método, desde que x0 fosse um ponto ordinário da equação. Então, a pergunta agora é: o que fazer se eu quiser fazer em torno de um x0, mas o meu x0 não for ponto ordinário? Então, esse é o assunto deste vídeo agora, tá? Então, se x0 não for ponto ordinário. E a gente... outra coisa. Nas equações com ponto ordinário, a gente resolveu uma equação importante, né? Que é a equação de Legendre. Mas a gente tem outras equações, equação de Bessel, e bom, tem outras, que a gente tem interesse em saber resolver, e x0 é um ponto que não vai ser um ponto ordinário da equação. Então, é isso que a gente vai começar a estudar agora, tá? Bom, aqui tem um exemplo, é uma equação, eu escrevo na forma canônica para ver se x igual a zero é ou não um ponto ordinário. O que eu faço? Aqui estão as funções p de x e q de x, já na equação na forma canônica, e eu observo que p de x e q de x não são ambas analíticas de x igual a zero. Então, x igual a zero não é ponto ordinário. Quando não é ponto ordinário, a gente diz que é um ponto singular, tá? Agora, ponto singular, pode ser que eu tenha um ponto singular regular, e aí a gente vai saber resolver pelo que nós vamos estudar agora, nesse vídeo, ou talvez eu tenha um ponto que não seja singular regular, seja singular irregular. Então, vamos lá. Como é que eu vejo isso? Ponto singular regular é quando eu escrevi a equação aqui na forma canônica, mas se eu multiplicar meu p de x por x menos x0 e construir essa função f maiúsculo que eu fiz aqui, e pegar meu q de x e multiplicar por x menos x0 ao quadrado e construir essa outra função g maiúsculo que eu construí aqui, se essas duas, depois de fazer esses produtos, forem ambas analíticas de x igual a x0, então meu x0 é um ponto singular regular.
E aí é o que a gente vai saber resolver já em seguidinho, tá? Bom, se não der certo isso, então aí é um ponto singular, não é ponto singular regular, e daí vai ter que ser chamado, tá aqui, um ponto singular irregular, né? É isso que eu escrevi aqui, tá? Bom, agora aqui, na última linha, eu coloquei verifique que x igual a zero é ponto singular regular da equação do exemplo acima. O exemplo acima, vamos subir aqui. Se eu pegar esse p de x e multiplicar por x menos zero, porque está pedindo para olhar no zero, vai dar 1/3, né? E se eu multiplicar isso aqui por x menos zero ao quadrado, vai dar menos x sobre 3. Então, sim, essas novas funções, que são as funções f e g, que eu pedi para vocês calcularem aqui, né? Vão ser funções analíticas de x igual a zero, então tudo bem. X igual a zero é ponto singular regular daquela equação, ok? Então vai dar para ir adiante e estudar agora o método de Frobenius, que nos ensina a resolver equações assim, com o x0 ponto singular regular. Bom, então agora vamos ver o método que nos vai ensinar a resolver esse tipo de equação. Existe um teorema, né, que garante que dá para resolver esse tipo de equação, que se chama teorema de Frobenius e que diz o seguinte: se x igual a x0 for um ponto singular regular da equação, existirá pelo menos uma solução sob esta forma que está aqui. Bom, essa forma que está aqui é parecido com o que a gente tinha antes, a menos desse R que a gente não tinha, né? Esse R, aqui está escrito o seguinte, é uma constante que vai ser determinada, tal que C0 seja diferente de zero. Bom, antes de ir adiante, eu primeiro quero dizer para vocês que o fato de ter C0 diferente de zero, o que significa isso? Vejam, se eu pegar essa solução do jeito que está aqui, tá? E escrevê-la novamente, o que eu tenho? Eu posso colocar fora da soma o x menos x0 na R, né? Que não tem nada a ver com n. E aí vai sobrar aqui dentro o que tem n, né? Que é o Cn, x menos x0 na n. Ou seja, eu posso colocar aqui fora, então, esse x menos x0 na R. E aqui vai ficar C0 mais C1, x menos x0, tá? Bom, onde é que está a história do C0 diferente de zero? Quando eu digo C0 diferente de zero, eu estou dizendo que aqui dentro existe um termo que tem x menos x0 na zero, digamos assim, né? É um termo que tem só essa constante e sem nenhuma potência de x aparecendo aqui, x menos x0 na zero. E que esse termo aqui não é nulo, ok? Em outras palavras, significa o quê? Significa que eu coloquei em evidência o máximo de potência que eu podia colocar em evidência na expressão toda que eu tinha aqui em cima. Vejam, se o C0 fosse zero, tá? Digamos que eu não tivesse esse termo aqui, o que ia acontecer? Eu ia ficar com o C1, x menos x0 mais C2, ia ficar os outros termos daqui para frente. O que não me impediria de colocar outro x menos x0 em evidência, então, e aumentar esse expoente aqui na frente, e o que ia sobrar aqui dentro de novo ia começar com uma constante sozinha, digamos, né? Sem esse x menos x0 do lado, certo? Ou seja, quer dizer com isso o seguinte, que eu sempre consigo formatar, escrever, de tal maneira que fique aqui comece com um termo que é um termo só uma constante, tá? O R já é o expoente máximo que eu consigo colocar em evidência. Simplesmente diz isso. Então, não está me restringindo de forma nenhuma. Está só dizendo o formato que eu estou olhando para a minha solução. Bom, então vamos adiante. Então, existe no mínimo uma solução que se escreverá assim e cujo C0 não será zero. E o R será calculado de tal modo que o C0 não seja zero. Mais adiante a gente vai ver agora usando o método, vocês vão entender mais facilmente como é que isso vai ser calculado, tá? O método que usa esse teorema se chama método de Frobenius. Então vamos ver, tá? Aqui está a mesma equação que estava lá em cima. Então aquelas continhas que a gente fez antes, assim, de calcular aquela f de x, que é pegar isso aqui e multiplicar por x menos zero, né? Porque eu quero trabalhar com o centro da minha série em zero, né? É essa conta que a gente fez antes aqui, que dava 1/3, e esse g de x é o q de x vezes x ao quadrado, que dá menos x sobre 3, que a gente já tinha feito antes, né, no final da página anterior. Bom, então as duas agora são analíticas x igual a zero, portanto, x igual a zero, e aí é que tá, é ponto singular regular dessa equação, tá? Bom, se é ponto singular regular, posso usar o método de Frobenius. O teorema de Frobenius garante que existe no mínimo uma solução
nesta forma aqui. Ó, forbenos em torno do x0 igual a zero, né? Nesta forma aqui, onde R é uma constante que vai ser determinada de tal modo que C0 é diferente de zero, tá? Tô repetindo exatamente a frase que estava lá no teorema, e agora vamos ver como é que como é que se trabalha com isso, tá? Como é que isso vai nos levar à solução. Bom, então, o que eu vou fazer aqui? Você já sabe, né? Sempre que eu escrevo um certo formato, que eu quero calcular alguma coisa que está no meu formato, eu preciso substituir na equação diferencial y pelo que eu estou supondo que é, e, consequentemente, suas derivadas. Bom, e aí vamos ver qual é o caminho que vai aparecer, tá? Então, tá aqui. Eu vou agora substituir y por esta soma. Cn x na n mais r. Consequentemente, as derivadas. Agora, cuidado, tá? As derivadas aqui, derivada primeira, vai dar n mais r, cn x da n mais r, mas vai continuar começando em zero. Lembram que antes não era assim, né? É fácil de vocês enxergarem que vai continuar começando em zero. É só escrever alguns termos aqui. Se vocês escreverem aqui os y, tá? C0, o y, né? C0, x na r, mais C1, x na r mais 1, certo? Estou escrevendo n igual a 0, n igual a 1, mais C2, x na r mais 2, é isso que eu tenho, né? Abrindo alguns termos aqui do C0, do y, tá? Agora eu vou derivar isso aqui. Se eu derivar isso daqui, isso aqui é o y. Se eu calcular a derivada aqui, vai ficar R... Vejam, não vai cancelar, não vai embora esse termo. Antes ia embora. Se vocês olharem os vídeos lá, quando a gente fez método da série de potência em torno de um ponto ordinário, vocês vão ver que esse termo aqui, na derivada, como era uma constante só, não tinha x na R, a derivada aqui não tinha, era zero. Então, começava daqui em diante, por isso começava em 1. Mas aqui não, aqui ó, R, C0... x na r menos 1, mais r mais 1, tá, vocês estão vendo, né, como é que é, tá? C1, x na r e assim por diante, né, tá? Então, esse termo aqui tem a sua derivada aqui, ó, tá? Ou seja, vai continuar começando em zero, quando n aqui for zero, vai dar o r, C0, x na r menos 1, que eu tenho aqui, tá? Então, justificado, derivada segunda, mesmo raciocínio, tá? Continua começando em zero as derivadas, isso vocês têm que tomar cuidado. Ok, agora eu vou voltar para a equação diferencial e vou substituir y duas linhas, y' e y de acordo com o que a gente já escreveu. Tá aqui, ó. Então, a equação era 3x, aqui, ó, isso aqui é a derivada segunda que eu estou colocando aqui. Mais isso aqui é a derivada primeira, tá? A equação está lá na outra página. E aqui é menos y. Ok? Então, está aqui substituído. E agora, o próximo passo, vocês já sabem, colocar os coeficientes para dentro das somas, para poder enxergar quais são as potências que a gente tem de fato, tá? Então, tá aqui, colocando 3x aqui para dentro, vai ficar isto. Então, minha potência agora vai ficar x na n mais r menos 1. Aí a gente olha o que sobrou, né? Mesma coisa que antes. Só que, claro, tem esse r junto, mas isso não é nada complicado, tá? Agora a gente vai querer fazer o quê? Igualar as potências que tenham os mesmos expoentes, né? Então, como duas delas são n mais r menos 1, eu vou modificar essa última. Eu vou querer que o n mais r tenha o mesmo formato das outras. Ou seja, tenha aqui, em vez de n mais r, eu quero que fique n' mais r menos 1. Estou chamando de n', o novo índice pode ser m, j, qualquer letra, você já sabe que isso aí não importa. Então, eu estou chamando de n', que depois eu vou simplesmente cortar as linhas e já estou com o meu n pronto, né? Tá, então, aqui vai ficar, onde tem n, vou colocar n' menos 1. Então, n' menos 1 igual a 0, vai ficar n' igual a 1, c n' menos 1, x dá n' menos 1 mais r, que tá aqui, n' mais r menos 1, tá? Muito bem, então tá aqui já a terceira soma alterada, de tal modo que o expoente fica igual aos expoentes das outras, e agora você já sabe que eu posso simplesmente tirar essa linha aqui, né? E escrever cn menos 1, aqui n, onde tem n' é n, tá? Bom, mas aí o que a gente tem que fazer? Muito bem, expoentes prontos. Qual é o próximo passo? Ah, ver se eu consigo juntar as somas. Será que eu consigo? Ainda não. Por quê? Porque aqui eu tenho uma soma começando em 0, a outra começando em 0 e a outra começando em 1. O que a gente faz? Vai ter que explicitar, tirar fora da soma, os termos que forem necessários, de tal maneira que as somas que sobrem comecem com o mesmo valor. Neste caso aqui, e é sempre o maior deles, né? Neste valor, neste caso aqui dessa equação, vai ser 1 que vai ter que sobrar nas somas. Então,
Escreve explicitamente o termo para n igual a zero da primeira soma. Escreve explicitamente o termo para n igual a zero da segunda soma. Vai sobrar aqui 3 somas, sempre agora começando em 1, que é o que eu fiz aqui, tá? Então, aqui embaixo, eu já escrevi o termo para n igual a zero que veio daqui, que é 3r, r menos 1, e vezes C0, x da R menos 1, e o termo para n igual a zero que veio daqui, tá? Que seria R, C0, x da R menos 1. Este aqui e este aqui, os dois já estão aqui, tá? Depois sobrou uma soma só, com essas 3 que eu tenho aqui, tudo numa só. Então, tem as contribuições das 3 aqui dentro já. 2 delas tem CN e a outra tem CN menos 1, mas as 3 estão aqui, tá? Muito bem. Agora, bom, agora é o momento da gente parar, olhar e dizer, bom, o que eu tenho, né? O que eu tenho? Eu tenho um coeficiente que eu aqui coloquei em azul clarinho, que eu resolvi chamar, como eu sempre venho chamando nos vídeos anteriores, um coeficiente que eu chamei de K, com índice igual ao expoente que está acompanhando aqui, só uma questão de formalizar, assim, tá? Então, eu tenho um K com índice R menos 1, multiplicando x na R menos 1, e eu tenho aqui uma soma onde tem todos os outros, tá? Com n igual a 1 vai ser o R que vem, depois quando n igual a 2 vai ser o R mais 1, n igual a 3, R mais 3. Então, as outras somas estão todas aqui dentro, com n começando em 1, elas têm o formato do tipo K índice n mais R menos 1, multiplicando x na n mais R menos 1. O que a gente faz? Todos vão ter que ser nulos, todos os coeficientes, 1 por 1, vai ter que ser igual a zero, né? Então, o primeiro deles igual a zero é este aqui, tá aqui, ó. O primeiro deles igual a zero. E os outros todos eu consigo escrever numa única forma para n de 1 em diante, que é o que está aqui embaixo, tá? Então, a equação 1, que eu chamei de 1, é essa primeira, está aqui. E as outras estão todas escritas de uma única maneira, tudo junto, porque serve para todos os n's a partir do 1 que está aqui, tá? Então, essa aqui é isso aqui. Ok? Bom, o que a gente vai fazer agora? A primeira delas, e isso sempre vai acontecer quando a gente usar esse método, tá? Vai dar para colocar em evidência, já está aqui em evidência, o C0. Sempre, sempre vai acontecer isso. Quando eu igualar a zero a soma dos coeficientes, tá aqui escrito, ó, a soma dos coeficientes da menor potência de x. Em outras palavras, a minha primeira equação lá, tá? Sempre vai ser algo que tenha C0 em evidência, e esse C0, lembro, lá no teorema, por hipótese, ele não é nulo, tá? Então, se ele não é nulo, vai ter que ser zero o parênteses aqui. E o que eu estou obtendo? Uma equação algébrica de grau 2 para encontrar valores de R. Essa equação agora tem um nome, se chama equação indicial. Esse R é aquele R que está lá no x da n mais R desde o início na nossa solução, certo? Então, aqui eu vou encontrar dois valores de R, no caso aqui é 0 e 2/3, que são as raízes da equação indicial. Então, a equação indicial é uma equação que eu sempre vou ter ao igualar a zero a soma dos coeficientes da menor potência. Vai ser sempre a primeira das equações aqui em cima, tá? Agora vamos ver as outras. As outras saem tudo de uma única forma. Eu vou escrever aqui para n de 1 em diante. É o que está aqui embaixo, que eu chamei de 3. Mas antes eu vou ler o que eu escrevi aqui em cima. Eu escrevi o seguinte, tá? Eu escrevi o que eu já acabei de falar. Sempre que resolvermos uma equação diferencial pelo método Frobenius, iremos obter uma equação algébrica de grau 2 para a constante R. Na solução, essa constante R, tá? Que a gente precisava. Agora eu estou obtendo ela, e aliás, eu obtive aqui dois valores, né? Um valor que é o R igual a 0 e o outro valor para R igual a 2/3. Então, o que eu fiz? Eu isolei o Cn aqui em função do Cn menos 1, a gente sempre faz o índice mais alto, a gente isola, tá aqui isolado. E separei aqui em duas colunas, tá? Uma coluna eu vou botar agora o R igual a 0 e na outra colocar R igual a 2/3, são as duas raízes que eu encontrei. Como essa aqui vai dar uma solução e essa aqui vai dar outra solução. Então, veja, isso aí já é uma diferença também com relação ao método que a gente usava antes, né? Da série de potências em torno de um ponto ordinário. Aqui, o que a gente está conseguindo obter? Está obtendo duas coisas separadamente. Uma vai ser obtida nessa coluna aqui e a outra na outra coluna. Como os coeficientes não vão ser os mesmos, eu aqui na segunda coluna passo a chamar de dn os coeficientes, tá? Vou ter uma letra D onde tinha C
para não confundir, porque daí a minha solução, que eu escrevi aqui, a y2, ó, ela tem esses Ds aqui, tá? E não os Cs, porque os Cs eu deixei para a minha y1. Então, minha y1 corresponde ao r igual a 0, estão vendo aqui? E o y2 corresponde ao r igual a 2 terços. E agora eu vou trabalhar aqui, encontrando coeficientes, para cada uma delas em separado, em cada uma dessas colunas que eu fiz aqui. Então, aqui está C1, C2, C3, tudo em função do C0 vai dar. E aqui tudo em função do D0. Aqui dá para generalizar, tá? Vocês depois vejam que isso aqui é uma expressão que consegue reproduzir todos os de cima. E aí tem aqui a solução. Então, como é que ficou a solução? A solução está aqui. C0, x na 0, mais C1, x na 1, mais C2, x na 2, porque tem 0 aqui na raiz, né? Então, coloca C0 em evidência e o resto está aqui dentro, tá? E a outra? A outra é D0, x na 2 terços, depois D1, x na 1 mais 2 terços e assim por diante. Então, o D0 vai dar para colocar em evidência e o x na 2 terços também, tá? E aí tá o que sobra aqui. Então, tá aqui y1, aqui y2. Como as potências têm expoentes distintos e uma não é um inteiro mais da outra, ou seja, não tem chance de uma solução dessa aqui da y2 e da y1 serem linearmente dependentes. Não são, são linearmente independentes e, portanto, tá aqui a solução geral vai ser simplesmente escrever A vezes a primeira, mais B vezes a segunda. A gente pode mostrar que elas convergem para todo x real, é só pegar a expressão dos coeficientes e fazer pelo teste da razão, nós já fizemos isso em outros vídeos anteriores. E são linearmente independentes, portanto, constituem um sistema fundamental de soluções. E a solução geral, a gente então escreve ela desse jeito, e ela é uma solução da minha equação diferencial, tem todas as soluções estão incluídas aqui dentro, tá? Bom, então, resumindo, tá? O que a gente fez? Substituiu, primeiro olhou que o ponto x igual a 0 era ponto singular regular, tá? Bom, para poder começar usando o método de Aí a gente substituiu na equação diferencial y por esta soma e, consequentemente, as derivadas. Depois, o resto foi o que a gente já vem fazendo. Igualar as potências, os expoentes, e depois fazer com que as somas que sobem comecem com o mesmo valor, tirar fora das somas aquilo que for necessário para isso, e igualar um por um os coeficientes das diversas potências de x. Uma delas sai separado aqui, vai ter sempre C0 para colocar em evidência. Essa aí, como C0 é diferente de zero, vai me levar para a equação inicial e já me dá valores para R. E aí a outra relação que eu chamei de 2, eu tenho os coeficientes relacionados entre si e vão ficar todos em função do primeiro, na verdade, tá? Então, quando eu substituir o R por uma delas, eu acho a primeira solução. Quando eu substituir R pela segunda, eu acho a segunda solução. São linearmente independentes. Uma vai ter C0 tudo em função do C0, a outra tudo em função do D0. E agora eu monto a solução geral, tá? Então, esse é o método Frobenius. Aqui tem um outro exemplo, vamos lá. Aplicando isso que a gente acabou de fazer. Está aqui a equação diferencial. Coloco na forma aqui canônica, né? E eu tenho uma função p de x e a outra q de x, que não são analíticos igual a zero, mas se eu multiplicar por x o p de x e por x ao quadrado o q de x, as novas funções que eu obtenho são, sim, analíticas em x igual a zero. Então, x igual a zero é ponto singular regular e posso usar o método de Frobenius, tá? E que garante que existe no mínimo uma solução nesse formato aqui. No caso de Anderson, nós achamos as duas nesse formato, mas o teorema garante que existe no mínimo uma nesse formato aqui, onde C0 é diferente de zero e o R está calculado, será calculado de acordo com essa hipótese de C0 diferente de zero. Muito bem, então vamos resolver. Aqui está y, derivo uma vez, derivo outra vez, né? As mesmas derivadas que a gente já escreveu antes. Coloco na equação diferencial, aqui está a derivada segunda, aqui está a derivada primeira, aqui está o próprio y. Multiplico e separo em tantas quantas necessárias, de modo a evidenciar as diversas potências de x que nós temos. Aqui o 2x entra de uma vez só, entra junto, né? E vai me alterar aqui, a potência passa a ser x na r menos 1, n mais r menos 1, como está aqui. Aqui eu vou separar em duas, porque uma vai ser vezes x e a outra vai ser vezes 1. E estão aqui separadas as duas, tá? E aqui, essa aqui é a última que está aqui, tá? Então, essa aqui veio daqui. Essa aqui veio daqui. A x na r menos 1 veio daqui. E essas duas,
Uma delas deu x da r menos 1, que está aqui, e a outra deu x da r, que está aqui, ok? Então, aí as quatro somas. Bom, aí é o seguinte, ó, eu poderia aqui parar e igualar as potências, os expoentes, né? Isso que a gente faz em geral. Mas, às vezes, a gente vê que dá para juntar, assim, só uma questão de dar uma paradinha, olhar e agrupar, sabe? Nada mais do que isso. Para poder o quê? Para poder carregar menos somas, né? Não ter que copiar tanta coisa. Então, aqui, por exemplo, eu estou vendo que eu poderia agrupar, porque essas duas já são iguais entre si. E essas duas também. Então, eu agrupei. Simplesmente isso. Nada mais do que isso, tá? Não é necessário fazer isso. Mas, aí já fica só duas somas. Bom, aí, depois de agrupado, aí sim, aí eu continuo naquele processo de igualar os expoentes aqui, né? Então, onde tem... Eu vou querer alterar essa minha segunda, n mais r, de tal modo que fique igual a outra. Então, n mais r igual a n' mais r menos 1. N igual a n' menos 1. Substitui aqui. E eu encontrei, então, essas aqui embaixo. Aqui embaixo, quero fazer uma outra observação. Quando eu tenho aqui já separado x da r menos 1 está aqui fora e o resto está numa soma só, quando eu vou fazer, juntar esses numa soma só, tá? Tem o seguinte, esse n mais r, cn menos 1, esse tá aqui, é esse, tá? E esses outros, esse aqui, ó, vem daqui, vejam, eu não saí multiplicando um por um aqui, né? Não é n vezes babá, depois r vezes tá, depois não. É mais simples do que isso, é aquela coisa que eu sempre digo, em alguns momentos tem que parar, olhar e ver o que a gente vai fazer. Então aqui, vejam, quero mostrar para vocês que n mais r, esse parênteses inteirinho aqui, eu multiplico ele pelos dois primeiros termos daqui, ó, essa setinha que eu fiz aqui, tá? N mais r vezes n mais r vai dar esse n mais r ao quadrado que eu tenho aqui, tá? E depois tem n mais r vezes menos 1 e 2 na frente. Então, aqui vai ficar menos 2 que multiplica n mais r. Com esse mais n mais r, deu esse menos 1, tá? Esse menos 1 veio do menos 2 daqui e com mais 1 daqui deu esse menos 1, ok? Então, uma dessas setas, essa aqui, tá? Essa aqui, junto com isto aqui, é o que me dá esse termo aqui, ok? E a outra setinha que me deu esse termo aqui, tá bom? Bom, então tá bom, só para esclarecer, como as contas não são tão complicadas assim, se a gente parar, olhar e ver que dá para formatar de uma maneira mais, uma coisa mais metódica, assim, tem que escrever, né, sem precisar, mais compacto, né, sem precisar abrir tudo aqui. Bom, agora vamos lá, continuando. Igual a zero cada um dos coeficientes, essa primeira é essa aqui, né, aqui, ok? E essa da outra daqui, essa aqui é o que vai trazer aqui para baixo, aqui, tá? Muito bem. Então, a gente agora vai olhar para cada uma separado. Da primeira, sempre tem um C0 colocado em evidência que não é zero, e vai me obter a equação inicial. Então, aqui as raízes da equação inicial. E a outra relaciona Cn com Cn menos 1, e eu vou de novo abrir duas colunas, uma para cada raiz, tá? Então, aí de novo, eu vou fazer a mesma coisa que antes. Eu mudei aqui a letrinha que vai falar, os coeficientes não vão ser com a letra C, vai ser com a letra D e tal, mas nada diferente do que isso. Aqui eu cancelei, por quê? Porque n mais r nunca vai ser zero, vejam. Quando r for igual a zero, não tem chance de... Não tem, porque isso aqui começa com n igual a 1, né? Então, isso aqui pode cancelar. Não tem chance do n disso aqui anular. E quando r for igual a 1 meio, também não tem chance de anular com os n's inteiros que a gente vai usar de 1 em diante, né? Então, cancela. E aí, sai calculando aí todos os coeficientes. E aí, dá duas soluções em separado, mas junta agora, escreve uma combinação linear das duas, e aí sim, escreve a solução geral. Aqui eu escrevi mais uma outra coisa, como eu tenho x dá 1 meio, eu estou só chamando a atenção que essa solução não vai ser definida para x negativo. Bom, isso se eu tivesse que analisar, né, o intervalo de validade, tá? Ok, muito bem. Então, resumindo, fizemos a mesma coisa e aqui está escrito o seguinte. A gente sempre vai encontrar uma equação algébrica de grau 2, a equação inicial, que dá o valor de R, e aí poderão acontecer várias coisas. Os exemplos que eu fiz, as duas tinham R1 e R2 diferentes uma da outra, e a diferença entre elas não era um número inteiro, tá? Se vocês olharem lá, vocês vão ver que não era um número inteiro. Esse foi o caso dos dois exemplos que a gente fez. E aí a gente encontrou em separado, a y1, a y2, e escreveu a solução geral. Existirão outros casos, né? Claro que se R1 for igual a R2, que eu botei aqui no caso 3, tá?
R1 igual a R2, por exemplo, eu vou ter que fazer outra coisa, né? Não vai dar para separar assim, porque as duas raízes vão ser iguais. E tem um caso aqui que vocês podem estar estranhando, por que eu preciso separar? A diferença seria igual a um inteiro, né? Não bastaria que as duas fossem distintas? Não, pelo seguinte, ó, eu vou escrever aqui uma coisa. Se eu tivesse, digamos que eu tivesse 5 meios, uma raiz igual a 5 meios, um R1 igual a 5 meios, e um R2 diferente de R1, mas com a diferença inteira, tipo assim, 3 meios, tá? Então, aqui, ó, eu teria y igual a C0, x na 5 meios, né? E aí vai, né? C1, x na 7 meios, vai aumentando daí pra frente, né? Tá. E aí aqui, tá, e, digamos, e esse aqui é diferente de zero por hipótese, porque uma delas tem que ter isso aqui diferente de zero, tá? Agora a outra, se eu fosse fazer do mesmo jeito, então essa aqui seria uma y1, eu escreveria na y2 assim, d0, x na 3 meios, né? Mais d1, x na 5 meios, e assim vai, tá? Ou seja, eu quero mostrar para vocês o seguinte, lá pelas tantas, se a diferença é um número inteiro, a gente vai ter as potências se repetindo, tá? Ó, isso aqui, ó, daqui para frente, começa a ter as mesmas potências. E esse aqui não é garantido que não seja zero. Esse aqui sim é diferente de zero. Então, digamos que esse aqui fosse zero, né? Então, aqui, ó. O que garante que o que sobra aqui não vai ser um múltiplo do que eu tenho aqui em cima? Vocês estão vendo? Então, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, o que sobra aqui, ó. O que garante que não vai ser múltiplo disso, né? Então, por isso, a gente evita e, então, diz que separa, né, o caso de diferença igual a número inteiro, tá? Então, se uma for diferente da outra, mas a diferença for número inteiro, a gente faz o seguinte, a gente calcula a primeira delas, que é essa que eu fiz aqui, com a maior das raízes, tá? E a outra, a gente usa um método que vocês já conhecem, né? Que é calcular tal do U de x, que vezes y1 tem da y2, blá, 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 que vocês já sabem fazer, já fizemos várias vezes. Bom, dá para mostrar que, nesse caso, vai sempre resultar uma série assim, com potências desse jeito, e vai sobrar um possível termo com logaritmo. Esse possível é isso, tá? Que essa aqui talvez não seja uma linearmente independente, outra pode, talvez seja, a gente não sabe. Então, a gente fica no possível. Então, pode ser que esse termo não apareça no final e que daí essa constante seja nula. Então, isso aqui é só um formato genérico que é para você saber o que vai dar, tá? Com R1 igual a R2, óbvio que uma delas dá a primeira solução e a outra tem que ser pelo de x, e aí certamente vai ter um logaritmo aqui sempre, tá? Não tem essa constante que poderá ser nula. Bom, então, o que a gente viu aqui? A gente viu uma maneira de obter solução ainda na forma de série de potências, mas série de potências em torno de um x0, que não é ponto ordinário, mas é um ponto singular regular, tá? Então, se isso for assim, a gente já sabe obter solução geral, e vocês já viram as diferenças que vai ter no usar o método. A diferença fundamental é que as soluções são calculadas separadamente e a gente monta a solução geral. É diferente, a gente faz a combinação linear, né? Diferente do outro, do método que a gente, quando trabalha em torno de um ponto que é um ponto ordinário, já dá direto a solução geral, já aparece automaticamente as duas constantes arbitrárias essenciais quando a gente substituiu o y por uma soma lá, né, naquele método anterior que não era, onde tinha um ponto ordinário. Bom, então é isso. Com esse método nós vamos, em vídeos seguintes, resolver algumas equações importantes, onde x igual a zero é ponto singular regular. Então, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Bons estudos!